Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado dos meus queridos amigos, companheiros de batalha, pastores Edson de Faria e Silvio Oliveira. Como é que estão, meus irmãos? Estão todos bem? Graças a Deus, tudo bem. Melhor agora que o pastor, nosso titular, está aqui. Com certeza. Uma semaninha de folga, né? Mas foi bom revê-lo, pastor Silvio. É bom estar com vocês. E é bom estar com você também, que está nos assistindo. E que, mais uma vez, eu repito, a palavra de Deus fale ao seu coração. Amém. Pastor Kenji, pastor Edson, o Ed na técnica. Toda vez que nós viemos aqui na Vox para estudarmos a palavra, eu me coloco no lugar do salmista do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito bem. Você também, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bem. Queridos, nós estamos agora com um novo tema nos nossos bate-papos aqui. Você sabe que aqui é um bate-papo, não é uma palestra, uma conferência, é um bate-papo. E o único que é o teólogo aqui é o pastor Edson de Faria. Então nós vamos acompanhar, vamos aproveitar a presença do nosso ilustre professor e vamos conversar, obviamente, sobre outro tema que é muito importante para a igreja hoje. Já demos início no programa passado, mas vamos continuar a falar sobre a doutrina do Espírito Santo. E hoje queremos bater um papo a respeito da habitação do Espírito Santo no crente. Qual a importância disso? Quais são as implicações disso? O que é que isso significa? Então, começando com o nosso professor, pastor Edson. Como é que a gente pode entender e crer essa habitação do Espírito de Deus em nós? Primeiro momento que eu entendo dessa habitação é a transformação que nós temos. De um velho homem para um novo homem. Né? Quando eu falo homem, eu digo gênero humano. Sim. Não homem, sexo masculino, feminino. É o gênero humano. E o Espírito Santo, uma das ações dele é nos convencer do pecado. Porque se ele não nos convencesse, nós não estaríamos aqui. Certo. Né? Esse é um dos pontos primordiais que eu vejo dentro da atuação do Espírito Santo. Quando ele faz isso, ele proporciona a nossa salvação. Porque aí nós vamos entender realmente o porquê Jesus Cristo veio, para que ele veio. Né? Veio para atender os doentes, né? E não os sãos. Né? Então isso eu entendo que realmente ele atua também na salvação. Ele vai nos ensinar, porque como hoje quem nos ensina é o Espírito Santo. Certo. Né? Nós podemos ler a palavra de Deus e não compreendê-la por completo. É o Espírito Santo, então, que vai atuar em nossa vida, nos ensinando, nos capacitando, iluminando a nossa mente. Né? É essa a atuação hoje, a atuação do Espírito Santo e a iluminação da nossa mente. Ou seja, vai nos ensinar, vai nos capacitar a aprender o que está, entender o que está. Aprender, a gente pode até aprender, mas não praticar às vezes, né? Então ele vai nos ensinar como devemos agir. Pastor, mas como é que a gente pode entender essa habitação? Ele realmente habita dentro de nós? Como que é isso? Ele habita dentro de nós, né? Está em nós, habita em nós, mora em nós. E porque não existe a vivência das trevas com a luz. Né? Então, à medida que nós deixamos as trevas, nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, ele passa a habitar em nós, imediatamente. Né? No momento que nós reconhecemos Jesus, ele já passa a habitar.
E não é aquele, olha, primeiro eu vou limpar a tua casa para depois eu entrar. Uhum. Não. Ele vem da forma como nós somos. Tá. Ele vai limpando a nossa casa. Certo. Ele nos transforma, então. É a transformação. Transformação radical. Né? Extremamente radical. Alguns às vezes acham, não, será que teve? Foi né? uma reformazinha? Eu confesso que eu tive esse problema Uhum. quando me converti. Uhum. Não no momento da conversão, mas tempos depois, eu comecei a ouvir uma série de testemunhos de pessoas que eram criminosos e aceitaram. E eu fiquei mas eu não pratiquei crime nenhum, não passei por isso, né? E, certa ocasião, Deus me revelou realmente isso. Porque eu comecei a verificar, você tem algum tipo de sequela? Eu respondi, não. Então, dê graças a Deus porque você foi liberto. Uhum. Quantos ainda têm sequelas das vidas da vida pregressa, que pregressa, né? Uhum. Você não tem. Né? Então, isso foi me dando mais calma, porque eu via aqueles... grandes testemunhos, né, tal, eu falei, misericórdia. Eu roubei, eu não sei o que, não passei por isso. Exatamente. Né? Mas realmente é a tranquilidade realmente que ele nos dá. Entendi. Ele vai nos direcionando, nos orientando, porque não tinha quem explicasse para mim, né? Uhum. Então ele explicou para mim, você tem sequela? Não. Então dê graças a Deus porque você teve um livramento. Então eu também passei por isso, pastor, porque eu vi esses testemunhos e tal, mas aí um pregador, ele diz o seguinte, olha, os maiores heróis da fé não são esses que foram lá para o fundo do poço e foram convertidos, assim, naquelas coisas sensacionais. Os maiores heróis da fé são aqueles que nasceram no berço evangélico e permaneceram firmes. Exatamente. Né? Venceram as tentações e permaneceram firmes. Não foi necessário ir experimentar o mundo não, são esses os verdadeiros heróis da fé. Não nem um trovão para exatamente, né? Nem cair da montaria, nem nada, né? Pastor Silvio, pastor que é o nosso pastor da área de evangelização pessoal, né? Sim. Qual o valor de nós crermos que o Espírito habita em nós para aqueles que estão conhecendo o Evangelho? Qual é esse valor? Pastor Kenji, eu penso que a importância é tão grande, porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, ele diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Espírito de Deus. E muitas pessoas confundem até com relação ao Espírito Santo, que muitas pessoas têm até medo de falar do Espírito Santo, porque o próprio Jesus diz que não tem perdão, né, pelo Espírito Santo. Se nós pecarmos a blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então, assim como nós estudamos Apocalipse, que nós não podemos ter medo, nós não podemos ter medo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Sim, né, pastor? Então, eu vejo com uma grande importância até na evangelização, das pessoas entenderem o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, pneuma, do grego, né, que é sopro, vento, né, vento, que vem também do hebraico, rosh. Então, ele habita realmente em nós, porque tem até um cântico, até a dupla Lorei e Vera canta, Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. É o Espírito Santo que nós respiramos, né, e que está dentro de nós. A grande importância é saber que então Deus está em nós, porque já que o Espírito de Deus é Deus, né, então ele está em nós. Exatamente. Né? Muitas pessoas imaginam Deus dentro do coração, obviamente através de Jesus, porque ele que prometeu o Espírito Santo. Sim, né? Perfeitamente. Então, através de Jesus nós temos o Espírito Santo. Sim. Temos Deus na nossa vida. É interessante, né? Porque o pastor Kenji falou que eu sou professor, né? Mas a aula que ele deu, o início da aula foi muito importante, que é uma das doutrinas, que a única doutrina que existe é essa doutrina do Espírito Santo para nós, né? Sim. Porque não tem como... A doutrina da Trindade é distinta para os cristãos. Quase que a gente não compreende, não entende, mas Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. E há um só Deus. E há um só Deus, né? 3 pessoas distintas
E cada pessoa é plenamente Deus. É a matemática que ninguém entende. Não tem como explicar, né? Pela razão humana. Se você fizer isso lá, você tira 0 na aritmética. Exatamente. Mas, pastor, ó, veja aqui em 1 Coríntios capítulo 3, 16, que é um texto que nós conhecemos bem. Paulo dizendo, lá escrevendo aos Coríntios, ele diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui nós temos mais uma informação. Nós somos então também santuário de Deus. Tabernáculo. Quer dizer, está no plural, né? Vocês são santuário, no singular, né? De Deus. Santuário é lugar de adoração, não é isso? Exatamente. Nós somos templo, que é o corriqueiro falar, Sim. Templo do Espírito que Santo. Também é um lugar designado para adoração. Né? E como o pastor colocou, é importante que existe só um, né? Só um não Deus. São vários, né? Então temos vários santuários, né? Mas existe só um que habita naquele santuário. Exatamente. Então essa é a colocação importante. Sim. É o Espírito Santo que habita em nós, Deus habitando em nós, Jesus Cristo habitando em nós, né? Sim, então nós temos a Trindade, que elas são inseparáveis, né? Então se nós temos o Espírito Santo em nós damos louvor por causa disso, porque não tem como, né? Nós nos sentimos tristes se nós somos templo do Espírito Santo. Eu ouvi uma ocasião alguém dizer que um crente ele pode até ficar triste, jamais infeliz. Né? Que nós podemos realmente perder alguém que é muito achegado a nós e nós somos tristes por aquilo, né? Mas jamais infelizes, porque o Espírito Santo habita em nós. E está muito claro isso, exatamente por causa da carta de Paulo aos Filipenses. Está preso, numa masmorra. Exato. E a carta que ele escreve aos Filipenses é chamada de a Carta da Alegria. Da alegria, né? Como é que pode, né? Exatamente. E todos os versículos, são acho que 4 capítulos, né? Sim. E todos os 4 capítulos ele fala sobre alegria, né? Sim. É interessante, né? Porque ele não perde essa palavra alegria, né? Muito bem. Pastor Silvio, essa alegria da salvação é decorrente da habitação do Espírito de Deus em nossos corações. Sim. Mas como o pastor Edson colocou bem, né? Nós não podemos ser infelizes, mas podemos ficar tristes. Mas também ocorre casos em que a pessoa se desvia, né? E aí o pessoal fala assim, aquele irmão se desviou, aquela irmã se desviou. Perdeu a salvação, será? Eu penso que eu tenho uma opinião formada, eu posso até estar errado, né? Mas como é um bate-papo aqui, pastor, eu penso que não, porque pelo seguinte, não tem como alguém se desviar de Deus. Eu imagino assim, ela pode até se afastar. Uma coisa é se desviar e se afastar, entendeu? Mas que a pessoa independente, ela não que ela perde a salvação, ela está sujeita a perder, mas não que nós podemos dizer, se afastou, perdeu a salvação. Ela tem oportunidade, assim como a parábola do filho pródigo, que ele foi, experimentou lá, mas o pai sabia que ele ia voltar. Então aqueles que realmente têm a certeza que são de Deus, eles podem até se afastar, mas com a certeza, eu creio que Deus é tão maravilhoso que ele vai buscar. O próprio salmista, o Davi, no Salmo 139, ele diz, eu não tenho como fugir de Deus. Onde eu for, ele vai estar. Né? Se eu subir ao céu, ele vai estar. Se eu fazer o Sheol debaixo da minha cama, ele vai estar. Se eu for para as extremidades da terra, até ali a mão do Senhor vai me alcançar. Então eu penso que, na minha opinião, que a pessoa ele pode até sofrer as consequências de se afastar de Deus. Mas que de perder a salvação, embora em Mateus, Jesus diz, Mateus 24, 3, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas não quer dizer que chegou no fim a pessoa está... É uma opinião minha. Sim. Não que eu queira ser bonzinho, né, dar oportunidade, mas a pessoa sofre a consequência de se desviar ou de estar afastado de Deus. Mas de perder a salvação, eu penso que uma vez a pessoa aceitou Jesus, aí entra aquela questão do arminianismo, né? Arminianismo e calvinismo. Calvinismo, Você botou o dedo no vespeiro agora. Vamos mudar de assunto? Porque a pergunta é, uma vez habitado pelo Espírito, eu posso perder essa habitação
por conta de um pecado grave, por exemplo, Saul, né? Foi mencionado Saul. Saul tal, tinha o Espírito de Deus, estava provado que ele estava com o Espírito de Deus, e ele pisou na bola e o Espírito se retirou dele e ficou louco, né? Será que isso pode acontecer com o crente hoje? Aí que entra a questão do arrependimento. Por exemplo, Davi também pecou gravemente, só que teve uma diferença. Ele se arrependeu e pediu para Deus para não retirar dele o Espírito Santo e para ele voltar até a alegria da salvação. Eu penso que a pessoa afastada, desviada, Deus ainda dá oportunidade, vai depender dela, se arrepender e voltar. Tá, entendi. Mas pode se perder, se a pessoa não se arrepender... Aí não tem como, mas é uma pessoa convertida, tal, mas está distante, esfriou. Aí eu já penso que já vai entrar naquela questão do julgamento, né? Porque Deus, ele vai entrar no juízo, né? No juízo final, vai entrar no julgamento, a pessoa ser julgada, porque vai depender dela. Jesus, hoje, ele não se coloca como nosso advogado, né? Ele está... Mas um dia ele vai estar como juiz, julgando a todos, né? Entendi. Nós tem um texto que diz que Jesus Cristo falando que aqueles que o Pai deu a ele, João 6. jamais ele lançaria fora. João 6:37. Eu entendo que realmente a salvação não será perdida, né? Desde, claro, que existe a conversão real. Mas eu vejo que aqueles que o Pai deu a Jesus, ele não vai lançar fora. É o pensamento meu também, de que nós não vamos perder a salvação. Por mais que a gente possa... Podemos, e corremos o risco, sim, de entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito, né? De Deus. Isso realmente acontece. Né? Sim, verdade. E nós corremos o risco no nosso dia a dia até. Sim, né? sim. E nós não podemos falar que nós não pecamos, né? Sim. Se não falar que não pecamos, já estamos somos pecando. Mentirosos, né? Somos mentirosos. A carta de João fala bem clara nisso, né? Mas eu entendo que se houver realmente arrependimento, nós temos um advogado que está junto ao Pai dizendo... Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nós, né? Tá certo. O texto que o pastor citou é aquele que está em João 6:37. Jesus é quem diz, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É uma palavra séria, né, pastor? É bem forte, né? Muito de modo algum, né? De modo algum. Então não dá para você ter mais ou menos, né? Eu entendo que é bem firme essa. Por isso que nós batistas, pelo menos na declaração doutrinária anterior, essa está sendo reformada, né? Mas na declaração... Será que vão mexer aí? Não sei. Mas na declaração anterior, nós falamos sobre a certeza da salvação, né? A segurança da salvação, a segurança dos salvos. Muito bem, na primeira carta de Paulo aos Coríntios ainda, né, lá no capítulo 6, então falou-se que nós somos a habitação do Espírito, nós somos santuário do Espírito, santuário de Deus. Sim. E no capítulo 6, 1 Coríntios 6, 19 está assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem, não pertence a vocês, não pertence a vocês mesmos? Eu estou lendo aqui errado. Que está em vocês, que vocês receberam de Deus e que não pertence a vocês mesmos. Então veja só, aqui está dizendo que já está mais específico, é o corpo. É esse corpo mesmo, pastor? Esse corpo aqui, os braços, enquanto os pés. nós aqui, né? Não tem outro corpo que ele possa habitar, né? Sim. É por isso que nós somos templo do Espírito Santo, né? Entendi. Pastor Kenji é templo, pastor Silvio é templo, eu sou templo. Nós somos templo. E se você também estiver na situação de salvo, aceitando Jesus Cristo, você também é templo. Então qual a implicação? Então se o meu corpo é templo, eu tenho que cuidar dele. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Se eu tenho a minha casa, eu vou deixando a minha casa ser bagunçada, destruída, né? Ela um dia vai desabar. Sim, né? Sim. E nós temos que cuidar realmente em todos os sentidos, né? Saúde, honestidade, física, mentalmente. Aliás, o Espírito Santo nos ajuda a fazer isso. Sim, né? sim. É Ele que nos direciona para fazer isso. Né? Perfeitamente. Então esse é o nosso corpo, a habitação do Espírito Santo. Tem gente que está exagerando um pouquinho, né, pastor? Porque passa o dia na academia, né?
Esquece até mesmo as escrituras, para ler as escrituras, né? Tá cuidando do corpo, né? Não perde tempo. Exatamente. Mas nós temos também aquele outro que está bem ligado a nós, tem nossa alma. Sim. Né? Quem é tricotômetro, tricotomista, ele vai entender que é corpo, alma e espírito. Né? O corpo é esse nosso físico, a alma, nosso pensamento, né? Nossas emoções. Inteligência, emoções, né? E o espírito... Que é a janela aberta para Deus. Exatamente. E tem os que são mais simples, que é corpo e espírito, né? Então, e aqueles mais simples que são corpo, né? Tá bom, mas aí já complica, né? Só o corpo, não pensa em mais nada, só é o corpo dele, né? Tá, mas aí talvez o Espírito Santo não habite nele. Difícil, né, pastor Silvio? É complicado, né? Sim, mas é tão interessante esse estudo, pastor, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 4, eu vejo que o Espírito Santo é que manifesta a glória de Deus na nossa vida. Até porque uma lâmpada, se não tiver um oxigênio, uma vela, se não tiver, ela se apaga. O Espírito Santo, ele manifesta a luz de Jesus na nossa vida. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui, ele diz assim, olha, no 4:7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sim. Esse tesouro do Espírito em nós, que somos vasos de barro. E tesouro quer dizer depósito, né? Nós somos como o depósito do Espírito Santo. Olha só, depósito, corpo, templo, santuário, e todas essas implicações que o pastor colocou, né? Sim. Nossa salvação, perdão dos nossos pecados, a nossa santificação, exatamente, né? O nosso viver com Cristo e em Cristo. Porque essa é a prática é importante, né, pastor? Sim, sim. Nós olhando a palavra de Deus dentro de uma teoria é muito bonita, né? Sim. Mas se nós olharmos também, temos que ter a prática disso, né? Viver. Isso, né? Essa vivência é só através realmente de sermos templo do Espírito Santo que nós vamos poder ser um livro aberto para quem estiver nos olhando para nós, né? Então você não pode separar o conhecimento da prática, né? Amém. Porque e isso foi um aprendizado que eu tive com o pastor Keiji, tá? Para você ser sábio, né? Você tem que praticar aquilo, né? O conhecimento você pode ter e não praticar. Ele pode ficar mofado. Mas você tem que praticar aquele conhecimento. Então, é verdade. Pastor, então parece que nós estamos concordando que aquele que é habitação do Espírito não perde o Espírito. Sim. Né? Então, parece que nós estamos concordando que uma vez salvo, sempre salvo, porque o Espírito de Deus está, até porque Paulo nos ensina que ele é o nosso selo, né? Exatamente. Nós somos selados pelo Espírito Santo, né? É a garantia que nós temos da nossa salvação. O selo é a garantia, selo de propriedade e de garantia. Nós temos que nós compramos uma casa, por exemplo, tem a escritura, né? Sim. Ele é a nossa escritura, de que nós somos de Deus. Amém. Eu conheci o pastor Moacir Jordão de Almeida, já falecido, há mais de 20 anos. Ele dizia o seguinte: tudo que Deus faz e fala tem o selo da eternidade. Então não tem prazo de validade. Exatamente. Né? Não tem prazo de validade. Então, se ele está habitando em nós, é para sempre. É para sempre. É para sempre, até chegarmos na Jerusalém celestial. Né? E continuará a eternidade. E continuará na eternidade. Muito bem. Aí nós vamos conhecer a eternidade mesmo, né? Não dá até uma falta de ar, assim? Falta de fôlego, assim? Você até respira, né? Como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser, né? Eu fico, às vezes, perco até o ar, só de pensar como que vai ser. Porque realmente é algo... não tem como expressar. A nossa agenda vai mudar, né? Sim, totalmente. Nossa agenda vai mudar totalmente. Esse negócio de levantar de manhã, tal. Na presença de Deus, como será? Você não vai nem dormir. Eternidade. Nem vai sentir o peso do tempo. Nós vamos descansar. Com certeza desse corpo. Aproveitando então que o pastor Silvio fala que vamos descansar, dá uma mensagem para o nosso telespectador, nosso ouvinte. Olha, pastor, eu digo nós como ministros de Deus, a nossa preocupação, né, é que as pessoas entendam o Espírito Santo através de Jesus Cristo, através do Senhor, porque Ele que prometeu. E se cumpriu a palavra dele. E hoje o véu, né, que fazia parte do templo, aquela cortina foi rasgada, nos dando acesso através do Espírito Santo a Deus,
através de Jesus Cristo. Amém. Então, você que nos acompanha, esteja conosco aprendendo. Olha, você é um dos nossos convidados para estar ali conosco também na nossa Igreja Batista Nova Vida. Vai ter aí um endereço no GC. Então você pode nos acompanhar na Escola Bíblica Dominical aprendendo. Ali nós aprendemos a Palavra de Deus. O professor é o pastor Edson, mas vou fazer a parte dele agora. O pastor Kenji também é. E eu também estou me preparando, para a glória do Senhor. Então, olha, você é um dos nossos convidados. Seja conosco em uma das nossas reuniões, principalmente na Escola Bíblica. Você vai aprender muito mais sobre o Espírito Santo. Amém. 30 segundos, pastor, para dar a sua palavra. Eu assino embaixo que o pastor Silvio comentou, especialmente da Escola Bíblica Dominical. É quando você pode expor as suas dúvidas e nós vamos tentar responder, né, pastor? Se não soubermos, dá um tempinho que eu vou a gente vai pesquisar. Estudar e aí eu vou te explicar. Né? Que Deus abençoe vocês. Amém. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Vamos continuar nesse bate-papo gostoso a respeito do nosso amado Espírito de Deus. Até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.